Uma portaria do Ministério de Minas e Energia deverá retirar de linha as geladeiras com menor eficiência energética. A norma também altera a média de preços para os consumidores. Publicada em novembro de 2023, a resolução divulgada pelo Ministério de Minas e Energia determina que refrigeradores com alto consumo energético sejam retirados de venda. Segundo o governo, a ação busca trazer mais eficiência energética para o país. Responsáveis por até 30% da fatura das residências, a expectativa é que a implementação desta medida resulte em uma economia de até 5% no consumo geral de energia elétrica. A eficiência energética ela pode ser vista como uma fonte de energia, né? Aquela energia que eu deixo de consumir, eu disponibilizo ela no sistema para outro consumidor, para outro cliente utilizar. E o custo disso é muito mais barato do que se o governo fosse investir para construir novas usinas, novas linhas de transmissão, novas subestações. Então, toda a ação voltada para a eficiência energética, ela tem um melhor retorno para o governo, né, e para a comunidade, enfim, como um todo, né? E você, agora, o Ministério exige que os fabricantes desenvolvam equipamentos eletrodomésticos com menor consumo, você começa a trabalhar o quê? Diminuir esse percentual que o eletrodoméstico tem na fatura de energia, ou seja, ele vai proporcionar uma redução no consumo de energia na fatura do cliente. A retirada desses refrigeradores menos eficientes ocorrerá em 2 etapas. Os equipamentos com consumo máximo de 85,5% deverão deixar de ser comercializados em dezembro de 2025, enquanto aqueles que apresentam consumo de até 90% terão a comercialização encerrada até 2027. Essa prática de retirada de itens de linha já ocorreu em outros períodos, como na substituição das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, até a chegada das LEDs. Tal prática visa aprimorar o uso da energia. E assim é a indústria, isso movimenta a indústria, o desenvolvimento das indústrias que produzem eletrodomésticos, produzem bens para as pessoas. Isso movimenta, a gente precisa sempre estar melhorando e pensando como será o comportamento do planeta daqui a 30, 40 anos, em função do crescimento da população e pela demanda de energia. Na prática, eficiência energética quer dizer fazer mais com menos. Ou seja, quanto menos energia o equipamento gasta para fazer a mesma função, mais eficiente ele é. Isso pode ser percebido em qualquer eletrodoméstico, desde ventiladores até os refrigeradores. Essas etiquetas fazem a classificação. Quanto mais próximo do A, com 3 sinais de mais, melhor o consumo. A geladeira, ela trabalha para tirar o calor dela ali de dentro e jogar para o ambiente, né? Então a gente tem o compressor, né? Que é o principal item dentro de uma geladeira que faz esse trabalho, que consome energia, né? A gente tem um gás lá atrás que vai auxiliar nessa troca de calor, né? Mas é o compressor que vai fazer esse gás circular, né? E com isso a gente tem essa troca de calor. Então quanto mais eficiente for esse compressor, quanto menos energia ele consumir, né, mais para fazer aquela troca de calor, mais eficiente está sendo a geladeira. A portaria não exige que a população troque os refrigeradores que tem em casa. A norma é válida apenas para a indústria e as lojas que comercializam esses aparelhos. Mas isso também não quer dizer que todas as geladeiras deverão sair de linha. Segundo o Ministério de Minas e Energia, dos 25 modelos de refrigeradores de uma porta, apenas 8 não serão mais comercializados. Nessa loja aqui, por exemplo, de todas essas opções, apenas uma deixará de ser produzida. O gerente desta loja explica que apesar do refrigerador com a melhor eficiência energética ser mais caro, na média acima de R$4.000, o mercado deverá se ajustar com o tempo. Temos aí cerca de 35% a 40% dos nossos refrigeradores já com o selo de economia e alguns modelos já com a categoria inverter, que é o consumo mínimo, né? Isso é a melhor qualidade em relação ao consumo do que a gente tem no mercado. Então a tendência é que, efetivando essa portaria aí, a gente passe a ter ainda mais profundidade e, em consequência, ainda mais preços competitivos, onde uma inverter, uma geladeira com o selo de economia máxima de energia, vai trabalhar cada vez mais parelho com o preço de uma convencional frost-free vendida hoje. Com a nova regra, os refrigeradores mais baratos, que são aqueles que acabam gastando mais, irão sair de linha. Em Santa Catarina, a Celesc, que é uma das concessionárias do sistema elétrico, tem desenvolvido alguns programas que auxiliam com subsídios à troca de equipamentos.
Se o nosso cliente ele não conseguiu trocar a geladeira, substituir a geladeira, a gente continua com os programas Sou Legal, Tô Ligado. É o nome do nosso programa, onde ele faz a troca dos refrigeradores de alto consumo de energia por modelos inverter, né? E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.